parando aqui, para não atrapalhar o fluxo da linha de fala do Júnior, e depois, na segunda parte, vai ser aberto aí para quem quiser, mas eu acho que pela própria iniciativa aqui do início, muitos vão querer talvez falar ou comentar alguma coisa, então no finalzinho, aí o Júnior, nessa segunda parte, ele vai abrir para poder conversar com quem precisar falar, tá bom? Então, vou anotando as dúvidas que vão surgindo, conforme o material vai sendo apresentado, e aí registra no chat, tudo bem? Então, a ideia, nesse momento, é fazer 2 módulos, tá? Mas para participar do segundo módulo, não pode ter falta nesse primeiro encontro, tá? Então, serão 4 encontros, tá? No mesmo local, no mesmo dia e horário, e tem uma coisa, Leandro, eu estou doente, serve atestado? Não, não aceito o testado médico, não cola aqui comigo, tá? Não veio, é F, de faltou, ok? Mas tenho certeza que esse encontro será bem aproveitado por todos nós aí. Quem tiver oportunidade de, enquanto o Júnior estiver falando, né, está assando um marshmallow, passando um fundi aí numa fruta, também será bem-vindo aí compartilhar, tá bom? Júnior, meu amigo, que envolvamos você nessas luzes aí, que você possa nos brindar com conhecimento aí. Um abraço a todos. Boa noite a todos, é uma satisfação a gente receber os amigos, os companheiros de trabalho, de profissão, de doutrina, enfim, é uma satisfação em dobro, em triplo. Temos companheiros aí de diversas religiões, companheiros que estão envolvidos em diversos projetos. E o objetivo desse curso é justamente possibilitar a ampliação de conhecimento em torno de um assunto hoje muito, muito atual, que é religião. A ideia, na verdade, ela surge em função de uma obra. Deixa eu primeiro fazer o seguinte, eu vou apresentar um material para vocês, enquanto eu vou falando. Como eu não vou enxergar mais ninguém, na hora que eu começar aqui a compartilhar o material, então é como o Leandro falou, tudo pelo chat. Eu pediria que ninguém abrisse o microfone, tá? Tudo pelo chat. Vocês... conseguem ver aí a apresentação da tela, Leandro? Está aparecendo? Positivo. Ok, vamos lá. Então, a ideia, ela surgiu em função... A ideia desse curso a gente já tem faz um tempo, por causa justamente de uma obra que a gente já está na editora para publicação, tá? Fazendo aí a revisão. E a gente vai destacar aqui, eu quero destacar uma parte do material que está nesse livro, justamente abordando um pouco do seu conteúdo através desses 4 encontros do primeiro módulo. Eu sei que a maior parte das pessoas que estão aqui na sala são espíritas, tá? Porém, vamos deixar claro uma coisa, esse curso não é uma proposta espírita, tá bom, gente? Esse curso é uma proposta de história da religião. A gente quer abordar, nós vamos abordar aqui justamente o perfil religioso que foi sendo desenvolvido no decorrer da história, tá? Portanto, é um material aí que atende às necessidades de várias pessoas de diversos segmentos. Então, não é, eu vou reforçar, não é um curso espírita, tá? É um curso de história da religião, ok? E, portanto, nessa primeira parte, que a gente vai abordar justamente a questão da iniciação, a vida humana ela tem apresentado, né, um ciclo muito simples, que é conhecido por todos, né? Ou seja, nascimento, desenvolvimento e morte. Esse, na verdade, é o ciclo natural de todo ser vivo. Então, a vida ela vai começando de uma simples semente, no útero materno, passa pelo desenvolvimento natural e encerra o seu tempo dentro do ventre da mãe e, a partir daquele momento, faz face a luz para ele, né? Ou seja, o ato de iniciar a vida pós-parto, tá? Então, a gravidez
na vida de uma mulher, ela é um rito de passagem, como existem vários ritos de passagem em diversas outras culturas. Quando a gente fala de rito de passagem, é importante nós entendermos o seguinte: um rito de passagem, ele marca uma mudança de condições, tá, das pessoas no ambiente em que ela está vivendo. Casamento, debutante, a adesão a tribos urbanas, ou seja, esses ritos de passagem, eles estão vinculados a sistemas sociais, comunitários, religiosos. Então, ele faz parte de todas as sociedades, desde as sociedades primitivas às sociedades mais modernas. Na antiguidade, a gente busca exemplos que fazem parte do nosso, não só do imaginário, mas faz parte do desenvolvimento cultural do Ocidente, né? A sociedade ateniense, por exemplo, nós vamos ver ali as meninas recebendo uma educação formal, tá? Os meninos permanecendo com suas mães ali até os 7 anos, e depois disso eles eram iniciados por um pedagogo, né? O termo pedagogia é justamente a justaposição dos radicais paidós, que significa criança, e agó, que significa direcionar, conduzir. Portanto, pedagogia é a ciência de dirigir crianças. E a sociedade ateniense, de uma forma geral, a sociedade romana, tem o seu papel fundamental no desenvolvimento cultural do Ocidente. Agora, tem um detalhe importante, né? Os romanos, né, nesse processo de educação ateniense, os jovens, eles eram conduzidos a um treinamento militar, eles eram conduzidos à música, à poesia e à arte de uma forma geral. Os gregos, gente, eles eram eficientes expositores de ideias e excelentes debatedores públicos. Falavam bem, argumentavam bem, ou seja, a retórica deles era muito bem desenvolvida. Tá? Então, nós tínhamos, por exemplo, os sofistas na Grécia, que eram aqueles profissionais da oratória. Eram aquelas pessoas que, inclusive, os próprios filósofos não gostavam muito deles, né? Aristóteles, Platão, faziam duras críticas aos sofistas, porque o sofista era aquele que tinha o papel de ensinar as pessoas a falarem bem. Eles vendiam a retórica, eles vendiam aquilo que a gente chama hoje de curso de oratória. Então, eles ensinavam as pessoas a falar bem para convencer. E esse convencimento, ele se aplica em todas as circunstâncias, não importando se o que você está falando é verdade ou é mentira. Por isso que os filósofos criticaram muito os sofistas, porque eles apenas ensinavam as pessoas a arte de falar bem, a arte do convencimento. Não tinha nenhuma questão moral nessa situação toda. Mas nós herdamos aí dos gregos toda esse cabedal de conhecimento, esse processo de iniciação na arte da oratória, tá bom? Bom, quando a gente fala de rituais de passagem, as iniciações, ou rituais de passagem ou iniciações, são sinônimos, tá? Eles fazem parte de todas as culturas. Mesmo aquelas sociedades consideradas primitivas, sociedades atrasadas, sociedades bárbaras, todos eles têm os seus processos iniciáticos, os seus rituais de passagem. Nós vamos ver, por exemplo, a criança nessas sociedades, elas vão aprendendo por imitação, ok? Isso fica muito bem acentuado nas cerimônias e na ritualística que iniciavam um jovem na vida adulta, por exemplo. E dependendo da organização, dependendo de qual cultura ele pertencia, nós vamos ver uma diferença muito grande nesses sistemas de iniciação, nessas propostas que eles recebem e que eles são envolvidos para sair daquela fase da juventude para a fase que nós chamamos de fase adulta. Nas sociedades primitivas, por exemplo, vamos encontrar uma diferença nesses processos, nessas questões de você
oferecer as iniciações, oferecer os rituais de passagens a homens e mulheres. Então, a mulher, por exemplo, ela tem um momento importante em um dos rituais de passagem que todos conhecemos, que é a questão da menstruação, deixando claro o início do seu período fértil, e a condição de ser mãe, que já começa a ficar assinalada. Ao contrário, os meninos, nas sociedades tribais, eles eram iniciados na caça, na guerra, e principalmente ao verter o sangue dos animais que eles abatiam, eles cresciam em grau de importância dentro da sua própria tribo. Então, essas cerimônias de iniciação, esses rituais, eles marcam o quê? Uma entrada a um mundo diferente. Processo de iniciação, ritual de passagem, marca a entrada para um mundo diferente. Com isso, nessas sociedades tribais, por exemplo, o jovem ele começa a abandonar as experiências anteriores, porque se ele não se livrar das experiências anteriores, dos costumes que vão ficando para trás, ele não passa de fase, ele não passa de grau, ele não evolui, ele não vai se aperfeiçoando, ele não amadurece. Então, para ele pertencer àquele grupo, pela qual ele está sendo iniciado, ele está sendo introduzido através de ritos de passagem, ele precisa abandonar as suas antigas preferências, os seus antigos costumes. E aí nós vamos ver um detalhe interessante nessas comunidades indígenas, por exemplo, que os jovens eles passam a fase adulta muito cedo. Tá? Eles não se desenvolvem como os nossos filhos nas sociedades ocidentalizadas. Ou seja, eles não vão passar pela fase da puberdade como passam os jovens do nosso meio. Ou seja, a nossa juventude, ela passa por um monte de traumas, por um monte de influências, ela vive dramas, ela passa por questões hormonais, por conflitos existenciais. Nas sociedades tribais, o jovem não tem tempo para vivenciar tudo isso. Ele assume rapidamente a sua vida adulta. Diante do quê? Diante da própria cultura que ele vive, que o impõe a essa passagem. Não é uma escolha, gente. Os nossos jovens, eles demoram para amadurecer. Por quê? Porque eles vão viver todo um ritual que é extenso, que é dramático. Uns vão dar mais trabalho, outros não vão dar tanto trabalho. Nas sociedades tribais, nas sociedades indígenas, até hoje, a criança passa a fase adulta rápido. 13, 14 anos, ele já é inserido na fase adulta e começa um novo processo para a vida dele. Então, a ideia é que após a iniciação, a responsabilidade assumida seja levada até o fim. Notem que a gente vai notar aí um abismo temporal e cultural entre a passagem para a vida adulta, que existe nessas tribos, e as que existem nas sociedades urbanas, né? E a gente percebe, por exemplo, nas sociedades que são herdeiras da cultura judaico-cristã, o diferencial é muito grande. É muito grande. Então, quando a gente estuda esses rituais de passagem, quando a gente estuda essas culturas, nós vamos perceber que a maneira como cada cultura administra esses rituais de passagens é completamente diferenciada. A nossa tem toda essa extensão, os nossos filhos hoje, quando passam por dramas, por conflitos, buscam psicólogos, a gente, enfim, ajeita as coisas para que seja um jovem que passe por uma juventude saudável. Nas sociedades tribais isso não acontece. Okay? Bom, importante nós entendermos que nesses processos que nós chamamos processos iniciáticos, ficam estabelecidos o quê? Uma ordem moral, ou seja, eles podem passar por processos onde a mutilação é desagradável, resistência à dor, né? A falta de alimentos. Por exemplo, nas sociedades atenienses ou espartanas na Grécia, as crianças com 14, 10 ou 14 anos, eles eram jogados em uma mata e ficavam dias lá sozinhos,
se vira. E pelados, né? Nus, não tinha uma roupa, mas se vira. Então, são rituais de passagem, ou seja, a pessoa era forçada a crescer, né? E o que é transmitido muito é a questão da obediência. A obediência a quem? Àqueles que nos antecederam. Notem que nós herdamos esses conceitos das sociedades do passado. Respeitar os anciãos, fazer reverência total a eles, aprender com eles, coisa que hoje na nossa sociedade está se tornando cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. A gente está vivenciando aí um processo de completo desrespeito a esses valores que são tradicionais, né? Nas sociedades tribais, existe a questão da ligação cultural, que é muito forte, com a sua ancestralidade, né? E geralmente nas sociedades tribais, essa ancestralidade ela está vinculada ao totem, né? Onde você busca proteção, que pode ser um animal, que pode ser uma pedra. Então, eles vão se dividindo em sociedades, sociedades do urso, sociedade do carvalho. E esse objeto, esse totem, ele tem uma representatividade muito importante e espiritual na vida deles. Por isso que o sentimento religioso nas sociedades tribais, eles são cultivados. Eles são importantes, por quê? Porque eles transmitem valores. Quando nós deixamos de transmitir os valores de uma religião aos nossos filhos, nós estamos correndo um risco, tá? Um risco de entregá-los a uma sociedade materialista, ok? Bom, algumas experiências iniciáticas, elas acabam sendo banalizadas. A nossa sociedade, nós vamos ver aí uma série de rituais de passagem que são vivenciados, porém muitos deles acabam sofrendo uma espécie de degradação. Não estou generalizando, ok? Mas o batismo e a crisma, por exemplo, nas famílias católicas, ou que se dizem católicas, a gente vai vendo aí que quando você batiza uma criança, qual que é a ideia do batizado? É inserir essa criança no mundo religioso, né? No mundo católico, se você o batiza na igreja católica. Agora, o que está acontecendo? A gente começa a perceber que isso virou uma obrigação social e não um compromisso em criar os seus filhos dentro dos preceitos católicos. E isso é extremamente complicado, por quê? Se você batiza o seu filho, se você crisma o seu filho na igreja católica, ora, o batizar é introduzi-lo à comunidade católica. Crismá-lo é confirmar o batismo. Ou seja, é assumir um compromisso de inserir esse indivíduo na sociedade, dentro desses preceitos religiosos, ou seja, ele deve viver como um católico. Mas não é o seu filho que deve viver como católico. É o pai e a mãe que precisam viver como católicos para pedir ao seu filho, para exigir, para transmitir ao seu filho essa questão da religiosidade. O que acontece é que esse ato sagrado, essa sacralidade, ela deu vazão a uma espiritualidade de superfície. Por quê? Porque virou um evento social. Batizar por quê? Você vai à igreja? Não. Você vai à missa? Não. Você confessa? Não. Então por que você está batizando o seu filho? Então, hoje nós vemos um movimento muito grande dentro da própria Igreja Católica de resgatar esses valores, iniciando uma campanha que a gente vê, existem várias campanhas dentro da igreja, falando, mencionando, estimulando as pessoas a entenderem a importância do ato do batismo. Ora, é muito interessante, algumas pessoas falam assim, eu vou me casar, mas vou me casar na igreja, mas você é católico? Eu acho que eu sou. Porque existe a grande diferença em você ser católico de verdade ou católico por tradição. Quem é o católico por tradição? Católico por tradição é aquele que herdou o catolicismo dos seus pais. Mas ele não vai à igreja, ele não comunga, ele não frequenta a missa, ele não frequenta a comunidade de jovens, ele não frequenta as comunidades de base, ele não confessa. Portanto, ele não é católico. Ok? Então, por que você vai batizar o seu filho na igreja católica se você não é católico? Por causa do fulano, ciclano, beltrano. Mas peraí, o filho é seu ou é dele? Então, se você não é católico, por que você vai ser padrinho de um casamento, de uma cerimônia católica, por exemplo? Eu só estou fazendo um questionamento, tá, gente? Não, por favor. Então, assim, a pessoa te convida para ser padrinho
dentro da Igreja Católica. Aí você vai ter que ir lá fazer o cursinho na igreja. Aí o ministro da igreja vai perguntar, você é católico? Você fala, não, sou espírita. Não, sou umbandista. Não, sou muçulmano. Não, eu sou judeu. Mas então o que você está fazendo aqui? Aí a pessoa que te convida porque tem carinho por você. Você não pode mentir. Vocês percebem que o ato, ele perde completamente a sua sacralidade a partir do momento em que é só um evento social. Então, é importante nós termos um entendimento sobre essa questão da religiosidade das pessoas, porque senão a gente banaliza a própria religião. Ok? Então, esses processos todos de iniciação, eles fazem parte de um rito que vai marcar a tua vida naquele momento e vai marcar a vida das pessoas que convivem com você. Quando isso não acontece, é porque não houve, de fato, uma iniciação. E aí a gente precisa entender, né? A gente está falando tanto de iniciação, de ritual de passagem, a gente precisa entender o que significa essa palavra, né? A palavra iniciação, ela deriva do latim, né? O initiare, né? Que significa aquisição de valores, ou aquisição de conhecimentos de uma ciência. Só que aí você tem uma derivação aí, que é o in, para dentro, e o ire, que é o penetrar no interior para começar uma nova vida. Então, para nós aqui, nós vamos buscar o contexto de iniciação como um processo de busca no interior da alma, tá? Que vem carregada de toda uma simbologia muito rica, de acordo com a escola de iniciação que cada um pertence. O umbandista, o candomblessista, o judeu, o espírita, enfim, o católico, cada um dentro da sua proposta. Então, na verdade, a ideia é a gente entender como se chega a um processo de iluminação espiritual sem frequentar algumas dessas escolas também. Ok? Muito bom. Então, vamos lá. A gente precisa fazer aí um levantamento sobre os povos da antiguidade. Tá? Então, as escolas iniciáticas, elas foram criadas por pessoas. Alguém criou uma escola de iniciação espiritual lá atrás. Qual era a característica dessa pessoa? Em primeiro lugar, ele se destacava na sociedade que ele vivia. Que tipo de destaque era esse? Era um indivíduo que tinha um nível intelectual muito grande, um nível moral, uma pessoa que transmitia um conhecimento espiritual que se diferenciava dos demais. Então, o objetivo dessas escolas iniciáticas era educação filosófica ou religiosa. Os fundadores dessas escolas iniciáticas, eles acreditavam, até mesmo como os próprios gregos, que o homem ele estava na Terra, o homem vem para a Terra para resolver duas questões importantes. Superar a ignorância, a sua inferioridade, e alcançar a sabedoria, que é se elevar espiritualmente. Então, isso é uma regra. Ok? Essas pessoas que desenvolveram essas escolas de iniciação, elas tinham esse objetivo. Elas entendiam que o homem tinha e tem um papel na Terra que ele pode ser explicado através de duas vertentes ou duas ações. Superar a sua ignorância, a sua inferioridade e alcançar uma sabedoria. Ou seja, a sabedoria você só alcança com a elevação do espírito. Portanto, quando nós estamos falando de escolas de iniciação, nós vamos encontrar várias nos povos aí da antiguidade. E a gente queria destacar algumas delas, não dá para falar de todas. Destacamos os gregos, os egípcios, os hindus e os essênios que viveram na Palestina ali no período que antecedeu Jesus e precedeu um pouquinho. E os essênios de todos esses é um grupo que ainda, um pouco tempo depois que Jesus foi crucificado, eles ainda permaneceram, né? E é interessante a gente notar que desses povos, com suas escolas iniciáticas, os que deixaram de existir primeiro foram os egípcios. Aí depois a gente vai ver os essênios que acabaram desaparecendo por completo. Os egípcios, por exemplo, isso é muito comum quando a gente está em aula, os meninos, né, os nossos alunos perguntarem, mas professor, os egípcios ainda... Existe o faraó ainda lá no Egito? Não existe o faraó mais lá no Egito, né?
O Egito deixou de ser o Egito dos faraós ali por volta de 332 a.C., quando um carinha chamado Alexandre o Grande, um dos grandes conquistadores da antiguidade, ele conquistou o Egito. Aí depois disso nós vamos ver Roma conquistando o Egito, o último reinado faraônico no Egito foi da Cleópatra, né? E aí em 663, 665 mais ou menos, nós vamos ver os muçulmanos conquistando o Egito. Então o Egito hoje, por exemplo, ele é completamente arabizado e islamizado. Isso já aconteceu lá atrás. E você vai ver nessas escolas os essênios que a partir de aproximadamente 70 depois de Cristo também deixaram de existir. Então quem sobra nessa conversa toda? Os hindus. Os hindus ainda carregam uma forte responsabilidade na condução dessas escolas iniciáticas. Tudo bem até aqui? Está todo mundo me ouvindo, me entendendo? Leandro? Oi, Júnior. Tá bem claro. O pessoal só fez alguns comentários aqui. Eu acho que a Polônia, né, ela escreveu aqui que se batiza por causa daquela questão do paganismo, né? A criança vira pagã, então é mais por medo do que pela crença, né? O que acaba sendo um contrassenso também, sabe por quê? Porque as pessoas nem entendem o que é o paganismo, né? O que é ser pagão? Em primeiro lugar, o termo, ele adquiriu um sentido pejorativo justamente em função da oficialização do cristianismo por Roma. Tá? Isso se dá aproximadamente ali em 380 depois de Cristo, com o imperador Teodósio, que ele teve uma grande sacada, ele viu que os cristãos eram muito fortes e determinados e oficializou a doutrina católica, a doutrina cristã como igreja oficial de Roma. Então foi uma jogada política. Só que o que acontece? Pagão eram as pessoas, eram as religiões que viviam na natureza. Eram aqueles rituais, por exemplo, que cultuavam o totem, que cultuavam o trovão. Eram pessoas que viviam muito bem com a sua religiosidade. Esses eram os pagãos. Acontece que quando a Igreja Católica é oficializada, quando o cristianismo é oficializado como igreja de Estado, como religião oficial de Estado por Roma, Roma condenou todas as outras igrejas, todas as outras religiões que existiam no Império Romano. Por quê? Porque eles tinham que ter o controle da sociedade. Aí o termo pagão passou a ser um termo pejorativo. Se você não for cristão, você é pagão. Sendo pagão, você é perseguido por Roma. Você está contra a lei. Você está infringindo uma lei de Roma. Porque a partir do momento que foi considerado como religião oficial de Roma, todo o Império Romano tinha que ser católico. Você não tinha opção. Você pega a Idade Média, entre século V e século XV na Europa, você não tinha opção religiosa. Você só podia ser católico. É daí que vem a perseguição, por exemplo, dos judeus. Que os católicos nunca aceitaram os judeus. Os cristãos, na Idade Média, nunca aceitaram os judeus. E aí essa perseguição, esse antissemitismo já começa ali justamente por causa disso. Então, o termo paganismo é aquele que está contra a igreja. Né? Então, que é pagão vai para o inferno. Né? Em primeiro lugar, que o inferno nem existe. Né? Para aqueles que estudam, para aqueles que entendem um pouquinho, o inferno nem existe. A gente sabe que isso é uma criação mitológica. Ok? Então, nesse processo todo, nós vamos ver que muitas dessas escolas iniciáticas deixaram de existir, mas o seu conhecimento, aquilo que eles trouxeram para nós, ficou para a humanidade. Nós acabaram através de livros, através de relatos, através de fontes orais, e que acabaram depois vindo em forma de manuscritos. Ok? Bom, quando a gente fala desse processo todo de iniciação, em todo processo de iniciação espiritual, você tem o iniciado e você tem o iniciador. Você tem a figura de uma pessoa que é importante na sua caminhada espiritual, porque esse processo de iniciação, como a gente falou, ele é influenciado por pessoas diferenciadas, por pessoas notáveis. São pessoas especiais que vão se destacando na sociedade em que eles vão vivendo. Então, todo aluno precisa de um professor. Todo movimento precisa de um idealizador. Os movimentos, gente, eles não surgem
da população. Eles surgem da cabeça de uma única pessoa. Toda ideia precisa de um mentor. É compreensível que algumas pessoas nos ensinem, que algumas pessoas que se destacam nessa sociedade, elas saiam na frente para desbravar o caminho. E a nossa história, ela é recheada de exemplos em todos os sentidos históricos. E aqui eu abro um parênteses para explicar o seguinte. Há uma tendência hoje na historiografia de minimizar a participação dos grandes líderes, inclusive uma clara tentativa de apagar os seus nomes da história. Muitas vezes mediocrizando os seus atos. Ou seja, e às vezes até inventando histórias, mentiras sobre suas ações. Eu falo muito com os meus alunos sobre determinados personagens, e eu cito muito o exemplo de Dom Pedro II. Tá? Dom Pedro II, dentro de até onde eu conheço, dos meus estudos, é o governante o melhor governante que o Brasil já teve. Eu brinco com os alunos, eu falo, gente, eu tenho saudade de Dom Pedro II. Porque quem estuda a história desse homem entende exatamente o nível de espírito que estava ali. Entende o nível de consciência de um homem que estava ali. E nós temos, a partir do final do século XIX, uma vertente da historiografia que quer apagar a imagem dessas personagens que são importantes. Então, a ideia de parte dessa historiografia é que todos sejam agentes históricos. Beleza, eu concordo com isso. Cada um de nós, com as nossas ações, nós fazemos parte da história. Eu não discordo disso. Veja bem, cada um de nós é, de fato, um agente histórico e nós somos autores das nossas próprias obras. Mas veja bem, daí você resolver apagar os feitos de grandes homens, de pessoas que deram suas vidas por uma causa nobre, aí já é um crime, né? Aí já é uma ideologia tentando ser implantada, onde você desmerece o trabalho de pessoas que entregaram sua vida. Então, assim, qual que é a ideia dessa historiografia? É problematizar a história. Só que quando você problematiza demais, você chega ao cúmulo de encontrar problema onde ele não tem, onde ele não existe. Ou não, ou pelo menos não um problema que alguns historiadores imaginam. Então, nós precisamos sim de pessoas de destaque na sociedade. Para quê? Para eles puxarem os homens comuns, incentivarem os medíocres, os medrosos, os indecisos. Porque há muita gente boa no mundo, mas há muita gente boa, medrosa e indecisa. E medíocre. Então, se não surgem essas figuras emblemáticas, o ser humano não sai do lugar. E a nossa história ela é recheada de grandes exemplos. Moisés, Buda, Apolônio de Tiana, Jesus, isso só para dizer os religiosos. Mas em outras áreas da vida, na área da ciência, nós temos grandes pessoas. Nós tivemos um Isaac Newton, nós tivemos um Galileu Galilei, nós tivemos um Einstein. Todo mundo pensava como Galileu Galilei? Todo mundo pensava como Einstein? É claro que não. Então, essas pessoas, eles têm a coragem. Aí é muito curioso porque, assim, quando você encontra algumas historiografias tentando denegrir a imagem de grandes pessoas, eles se pegam muito naquilo que a pessoa tem de humano. É que a gente cria um modelo de alguém que se destacou na sociedade que ele é perfeito, que ele não erra, que ele não levanta de mau humor, que essa figura não tem uma TPM. A gente fica criando umas personalidades que elas não existem. Agora, existem pessoas que se destacam na sociedade. Então, por incrível que pareça, até voltando a essa questão do Dom Pedro II, os historiadores chamam Dom Pedro II de genocida, por causa da Guerra do Paraguai. Mas sequer eles têm coragem de estudar a Guerra do Paraguai e entender por que essa guerra aconteceu. Chamam de genocida a Isabel de Castela, rainha da Espanha, ela e o Fernão de Aragão, que expulsaram os muçulmanos. Eles mataram muitos muçulmanos. É mesmo, e os muçulmanos não mataram ninguém.
Entenderam? Então, assim, essa historiografia, ela é doentia. A humanidade precisa de exemplos para poder dimensionar o seu potencial. Se um único homem se destaca na sociedade, não porque ele é perfeito, mas porque ele está acima da média, mas porque ele traz invenções, porque ele cria coisas, ele ele promove iniciativas que vão beneficiar a humanidade, seja ela no micro ou no macro, ou seja, sociedades inteiras, nações, então isso significa que toda a sociedade é capaz de chegar aonde ele chegou. Só que nós precisamos de exemplos. Então, ser capaz de uma coisa não significa que nós vamos aceitar se desenvolver desta forma brilhante, como algumas pessoas se destacam na nossa sociedade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente nos dias de hoje. Eu falo isso porque dentro da minha área, que é a história, é uma brigaiada danada, principalmente no campo da história da religião. Querem desmerecer Madre Teresa de Calcutá, querem desmerecer o Gandhi. Olha, eles vão escarafunchando. Olha, porque o Gandhi, um dia ele falou tal coisa. Pronto, você acaba com o trabalho do cara todinho, ele não presta mais. Isso é doente. Isso é coisa de gente doente, isso é coisa de gente que não acredita no potencial do ser humano. Essas pessoas, elas não entendem que elas estão agindo dentro daquele próprio perfil da mediocridade que a gente acabou de falar agora. Muito bom. Nesse processo todo, vão se destacando aí as escolas dentro do nosso processo de iniciação. O termo escolas iniciáticas ou escolas de mistério são praticamente sinônimos, tá? Mistério vem do grego muo, que significa lábios cerrados, e mistae, que é o adjetivo que vai qualificar os iniciados, lábios cerrados, ou seja, a iniciação na antiguidade, ela era transmitida a poucas pessoas. Quando, então, abordamos o termo escolas iniciáticas, nós estamos praticamente falando daquelas escolas de mistérios da antiguidade. Mas qual o motivo de mistério? O objetivo dessas escolas, gente, que existiam na antiguidade, era fazer com que a pessoa adentrasse na parte espiritual e tivesse acesso a um conhecimento que não era revelado a todas as pessoas. O indivíduo comum, a massa popular, ela não conhecia determinados aspectos da religião, da espiritualidade, mesmo da espiritualidade dos seus povos. Para ter acesso a essas informações, era necessário você ser um iniciado, você estar dentro dessas escolas. E isso não era para todo mundo. Então, existiam informações, realidades que estavam sob um véu do segredo. Só que tudo isso, gente, tinha um motivo. Não é do nada, nós vamos esconder isso aqui para virar o clube do Bolinha lá, o clube da Luluzinha. Não é nada disso. Preservar esses conhecimentos espirituais tinha um motivo na antiguidade. Então, o que essas pessoas, quando procuravam essas escolas, ou quando eram aceitas nessas escolas, o que elas estudavam? Olha, se ensinava filosofia, antropologia, geometria, matemática, ou seja, é uma espécie de uma universidade, né? Mas era mesmo. Era mesmo. Aliás, há um dado extremamente importante para nós entendermos que, assim, a universidade ela é uma criação de ambiente religioso. A universidade não nasceu num ambiente laico, num ambiente materialista. A universidade nasce dentro da Igreja Católica. E as escolas iniciáticas, quando elas surgiam para também trazer conhecimento de anatomia oculta, cosmogênese, antropogênese, faziam estudo de filosofias comparadas e introduzia a pessoa num nível de conhecimento que superava o nível de conhecimento, mais tarde, de muitas universidades. Agora, não dava para fazer isso com todo mundo. Mesmo porque havia uma limitação intelectual da sociedade naquela época.
Então, essas escolas, né, muitas dessas escolas de iniciação, elas entendem que a natureza do homem, ela apresenta uma característica dupla, né? O que acaba ficando muito claro. Nós temos um corpo biológico, né? Que tem uma série que sofre uma série de adaptações nesse nosso processo evolutivo, até chegar ao corpo que temos hoje, que vai passar pela fase mencionada lá no começo da apresentação, né? Nascimento, desenvolvimento e morte. Ou seja, do pó veio, ao pó voltará, ok? Porém, veja bem, se nós temos um corpo físico, as tradições religiosas nos ensinam que nós não somos um corpo físico. E adentrar a essas escolas de mistério, ou adentrar essas escolas de iniciação, era buscar aquilo que para todo mundo ainda era desconhecido, que era o espírito que habita esse corpo físico. Ou seja, ir em busca dessa essência, dessa natureza do homem que é espiritual. Então, a iniciação espiritual, ela busca justamente a compreensão através de reflexões em torno do quê? Da natureza espiritual. E muitas dessas escolas desprezavam o próprio corpo físico, a ponto de mortificá-lo, iniciar processos de autoflagelo. Então, quando você busca a reflexão em torno dessas questões do espírito, isso te leva a refletir em torno de você mesmo. Você se busca. Daí, aquelas questões, quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou, que são questões filosóficas muito antigas, elas são pertinentes, sempre foram pertinentes, e continuam sendo pertinentes até hoje. Então, quando você fala de mistério, gente, o mistério nada mais era, ou nada mais é do que uma coisa que ela está desconhecida. A ciência é cheia de mistérios. É que essa palavra mistérios, ela está muito vinculada assim. A pessoa, quando entrava numa escola de mistérios, ela era uma pessoa escolhida. Isso lá atrás, no passado. Por um motivo justo. Então, esse conhecimento não é algo inalcançável. Ele é alcançável para todos os que queiram ir em busca dessa verdadeira natureza que nós temos. Então, a iniciação espiritual, ela é algo que a pessoa tem de desejar. Hoje, não é mais um movimento fechado, destinado apenas a escolhidos. Quem quer se conhecer espiritualmente, há várias escolas para isso. Em sua maioria, essas escolas, elas têm um caráter religioso, sim. Mas, na verdade, a pergunta que se faz é, por que buscar uma escola de iniciação espiritual? O que leva uma pessoa a buscar uma escola de iniciação espiritual? Ou seja, uma escola para se conhecer, para saber da sua essência, para saber por que ele sofre, para saber de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui ou para onde ele vai. O que leva uma pessoa a esse tipo de conhecimento? No mundo em que a gente ainda vive, as desilusões, sofrimento, a iniciativa voluntária de você falar, eu quero crescer espiritualmente. Quantas pessoas nós conhecemos que despertam dessa forma? A maioria da sociedade não tem esse despertar. A maioria da sociedade escolhe o caminho mais difícil, que é o caminho da dor. Ou seja, depois de tanto sofrimento, quando não nos resta mais nada, a gente apela, fala, bom, então se existe algo além disso, agora eu vou buscar. Aí eu corro atrás de tudo isso. Então, é a praxe, tá, gente? É a praxe. A busca pela evolução espiritual para um entendimento se dá através da dor e do sofrimento. Há o caminho do voluntário, da conscientização? Há. Mas você percebe que são espíritos já mais maduros, né? São espíritos que já são um pouco diferenciados. Eles já acordam, eles já nascem com a gente brinca, né? Já nasce com um chip diferente. Você percebe que ele é um buscador, né? Mas quantos fazem isso? A maioria de nós, a via que nos leva ao processo é a via da dor, ok? E aí, quando a gente fala dessas escolas espirituais,
3 modelos surgem para todos nós entendermos. Você tem a escola dos faquires, a dos monges e a dos iogues, né? Nós temos companheiros aqui no grupo hoje que estudam bastante sobre isso, essas escolas iniciáticas. Então, a escola dos faquires, a gente já imagina aquele cara sentado na cama de prego, né? A gente já imagina aquele indivíduo que fica lá meditando em praça pública com o braço levantado, 10 anos que ele não abaixa o braço. Enfim, uma série de rituais, uma série de preparações para fazer o quê? Para subjugar as necessidades fisiológicas, para o controle biológico, o controle fisiológico, controle do seu corpo. Tá? E essa é a escola dos monges, dos faquires. E isso, para se alcançar isso, leva-se muito tempo. Muito tempo. Nós temos a escola dos monges, né, ou escola dos devotos, que é justamente aquela que está vinculada à religião e ao desenvolvimento da fé. Um indivíduo que busca, por exemplo, entrar para um seminário católico, ele quer se transformar num monge budista, ele vai adentrar a essa escola dos monges, aonde a devoção, a entrega a uma orientação, vai levá-lo a processos onde ele se isola, principalmente, ele acaba se isolando, muita fé, muita prece, muita oração e uma disciplina imposta ali, uma disciplina muito forte, muito forte. E o silêncio é uma das características, eles falam muito pouco, ou seja, são escolas religiosas. Tem as católicas, né, as cristãs, tem as budistas e outras. E nós temos a senda dos iogues, né, que a gente já fala de yogi ou de yoga, você já imagina aquela pessoa fazendo aquelas posições, né, malucas, tal, aqueles contorcionismos. Aquilo não é... O yoga não se baseia só naquilo, aquilo é uma parte do yoga, né? A escola dos yogis é a escola daqueles que buscam o conhecimento para desenvolver a sabedoria. Ou seja, eles desenvolvem uma disciplina mental através da meditação, através do silêncio também e do estudo. Tá? Então, essas 3 escolas são as mais conhecidas na antiguidade e elas ainda existem. Tá? Essas escolas ainda existem. Por exemplo, para você se tornar um monge budista, você vai fazer parte dessa escola dos devotos, né? A escola dos monges. E, ou seja, você, a partir daquele momento, o seu processo de iniciação, ele passa a fazer com que você dedique-se completamente à vida monástica, né? À vida iniciática. Então, em todos esses processos de iniciação, é importante que a gente entenda que essas escolas, elas acabam garantindo a continuidade das tradições espirituais que são cultivadas no mundo todo. Só que tem um detalhe, tá, gente? Pertencer a essas escolas exigem sacrifícios e a gente vai ver que cada uma delas, a exigência se torna cada vez maior, né? E um dos sacrifícios que era e ainda é, se você olhar no budismo, por exemplo, é o isolamento social, que hoje todo mundo está fazendo, quase todo mundo está fazendo. Mas é assim, você deixa a sua vida social, você vai viver em função da religião. Você não tem pai, você não tem mãe, você não tem irmão. Você abre mão da sua família, você abre mão dos seus amigos, de uma vida social e vai viver em função dessa devoção, dessa sua busca pelo espiritual. Tá? Essa é uma das regras dessas escolas iniciáticas. Agora, um detalhe importante, né? A maioria dessas escolas, elas têm toda uma ritualística, elas são recheadas de simbologia, tá? E muitas delas trazem essa característica do segredo ou da discrição. O número de adeptos dessas escolas é sempre limitado, tá? Pelo próprio grau de exigência que elas têm, pelas características da cultura, né? Então, o conhecimento espiritual, na antiguidade, ele não era revelado a todos, como a gente falou. Agora, existem 2 motivos para isso. Primeiro, por quê? Conhecimento espiritual gerava poder. Gerava e ainda gera poder, né? Basta a gente ver aí a história do Egito, por exemplo, a influência que os sacerdotes egípcios exerceram em toda a população egípcia. Muitos deles tinham mais poder do que o próprio faraó. Tanto tinham
que se vocês olharem, por exemplo, a história do faraó Akenaton, houve um levante dos sacerdotes, porque o Akenaton, ele traz a ideia do Deus único. Não surge com Moisés, surge com Akenaton, que era o Deus Sol, o Deus Ra. E aí o que acontece? Você tem toda aquela classe sacerdotal viciada no dinheiro, no poder, na riqueza, porque eles ofereciam deuses para as pessoas, né, para uma população. E eles tinham o controle da massa com isso. E aí surge um faraó que quer desmontar todo esse esquema, não deu certo, né? A classe sacerdotal se uniu e derrubou o faraó Akenaton. Tá? E um outro detalhe importante é por que esses conhecimentos eles tinham essa característica do segredo. Porque nem todas as pessoas, gente, estavam preparadas para conceber o abstrato, para conceber o esotérico com S, que é um dos temas que a gente vai abordar no próximo encontro. Então, os adeptos das escolas iniciáticas, eles preservavam 3 características importantes: tradição, iniciação e segredo. Entender esse processo ritualístico, quando você não está inserido no mecanismo, é muito complicado. E aí leva as pessoas ao processo de especulação. Ficam imaginando coisas, inventando fantasias que não vão corresponder à realidade. Por isso que o mistério é algo que deve ser preservado nessas escolas, quando não se tem noção do que se faz lá dentro. O ritual em si, a ritualística, ele só vai ser compreendido por quem está vivenciando o ritual. Por quê? Porque existe toda uma preparação para isso. Existe todo um sentido para isso, que só quem está no processo vai poder entender. Se você está fora, não adianta. Você vai olhar e falar, credo, que coisa ridícula essa. Quem está fora, gente, fica complicado você explicar. Pois há processos que não tem como você mensurar em palavras. Só acontece quando você o vive, quando você o sente. Então, ele é secreto em si. Por que ele é secreto em si? Porque você não tem como explicá-lo em palavras. Você só vai entender se você experimentá-lo. Então, você tentar explicar um negócio, um ritual, muitas vezes, para uma pessoa que está fora, a pessoa vai olhar e falar, credo, isso é ridículo, eu jamais me submeteria a esse tipo de coisa. Claro que não, você não sabe do que se trata, você não sente, você não acompanhou o processo de iniciação. Por isso que, muitas vezes, as pessoas que estão envolvidas nesses processos ritualísticos das iniciações, seja na Umbanda, seja no Candomblé, elas se calam. Por quê? Porque não adianta se explicar para uma pessoa que não passou pelo processo. Gente, isso é igual ao alimento. Você come uma coisa, você fala, gente, que coisa maravilhosa, que gostosa. Me fala como é que você vai transmitir isso para alguém. A pessoa vai falar, nossa, é gostoso. Gostoso como? Aí você tenta explicar, mas por mais que você explique, a pessoa ela só vai entender a hora que ela pegar esse mesmo alimento e levar à boca e falar, nossa. Só que aí tem um detalhe, ela pode não gostar. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui na sala que gostam de jiló. Eu odeio jiló. Não me dê jiló. Meu pai comia jiló cru. E comia, parecia que estava tomando um sorvete. Eu ficava olhando e falando, meu Deus, meu pai é maluco. Ele tinha o paladar para isso, ele gostava. Então, mesmo essa questão do segredo, do ritual, da iniciação, há pessoas que vão se adaptar a um determinado processo e há pessoas que não. Muitas vezes você traz uma pessoa para uma determinada religião, ela não se adapta, ela fala, gente, isso não é para mim. E ela não entende como é que você se dedica tanto, como é que você se entrega tanto. Ela não incorporou aquilo nela. É uma questão de perfil psicológico. Por isso que o Aristóteles, em um dos seus fragmentos, ele afirmava que a iniciação não se trata de aprender ou de ensinar qualquer coisa. Iniciação se trata de experimentar, de participar e de viver efetivamente todo o processo. Isso é o que chamamos de inefável, né? Ou seja, não existem palavras para expressar a realidade daquilo que você vive. Tudo bem aí, Leandro?
Tudo sim, Júnior. Eu tenho uns pontos que eu separei aqui, que eu colhi. A Tânia, no momento da sua fala anterior, você estava falando das lideranças, ela comentou uma fala polêmica do nosso querido Papa Francisco, né, sobre a questão dos brasileiros que bebem demais, né, e levou isso num tom de brincadeira, ele falou. E por causa desse pronunciamento dele, muitas pessoas meio que repudiaram, né, levou... Não caiu muito bem essa postura para o Papa, né? Você estava falando da questão das lideranças, né? E o Luiz Gomes também falou, né? Fica difícil aceitar um grande líder, principalmente no campo religioso, se ele não propaga a paz. E aí ele deu os mesmos exemplos que você tinha dado, falando do Cristo, do Gandhi, Madre Teresa, Dom Helder, Irmã Dulce. E a Sandra do Patrocínio, Sônia, perdão, ela fez uma pergunta aqui, que para adentrar nas escolas iniciáticas não era necessário ter vários atributos, por exemplo, caráter, inteligência, moral elevada. Sim. Toda a escola iniciática, quando você era um candidato, por exemplo, a vida nas escolas iniciáticas, vamos pegar, por exemplo, um exemplo da Índia. A vida da comunidade, ela girava em torno das escolas iniciáticas, tá? Era dali que vinha muitas vezes as orientações para a própria comunidade. E para você mandar um filho seu para uma escola iniciática, primeiro você tinha que ter um pouquinho de dinheiro, porque você tinha que mantê-lo dentro dessa escola, tá? E ainda assim, essa criança, esse jovem, ele era submetido a testes. E muitas vezes ele não passava. Não passava. Os graus eram eliminatórios. Os graus eram eliminatórios. Por isso que as escolas iniciáticas, elas tinham poucos adeptos, elas tinham poucos iniciados, porque nem todo mundo estava preparado. Agora, quanto à manifestação aí do Papa Francisco, que realmente é um Papa diferenciado, né? Mas veja bem, nós precisamos aprender a não misturar muito as coisas. Antes dele ser um Papa, não se esqueçam de que ele é um chefe de Estado. Portanto, ele é um político, como todos os outros políticos. Tá? Ele governa um país. Ainda que seja o menor país do mundo, ainda que seja o menor país do mundo, é um país que tem um sistema econômico, tem um sistema monetário, que já foi pego em fraudes diversas vezes. Portanto, é aquilo que a gente sempre fala, quando você associa o poder religioso ao Estado, dá errado. A gente viu isso na história, dá errado. A gente viu isso. A igreja, na Idade Média, ela detinha o poder. Ela tinha o poder da sua vida econômica, da sua vida psicológica, da sua vida filosófica, da sua vida cultural e da sua vida espiritual. Tudo bem que, em nome disso, nós mantivemos uma estrutura dentro da sociedade europeia que se manteve até hoje, graças ao papel da igreja. O próprio Emmanuel, através do Chico Xavier, ele fala muito isso, né? Graças à igreja, a imagem do Cristo ficou preservada. Né? Sim, mas veja bem, isso não implica que a gente não faça algumas análises críticas, ok? Esse é um Papa diferenciado, tá? Ele é um Papa diferenciado, mas esse mesmo Papa que, jocosamente, por isso que a gente fala, né? O líder político, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala, porque ele pode estar movido por todas as boas intenções, mas às vezes numa brincadeira, numa coisa é mal interpretada. Tanto que, diante de um cenário grotesco de aborto e uma série de outras coisas que acontecem na Argentina, ele se cala. Tá? Isso mostra o quê? Que ele é um político. Ele é um chefe de Estado, gente. Ele é um chefe de Estado. Ah, mas ele é o líder da maior religião do mundo. Mas ele é um chefe de Estado. E ele tem que se comportar como chefe de Estado. Bom? Vamos lá. Bom, todo iniciando, todo indivíduo que pede a sua iniciação, ele é um ser que está pronto, entre aspas, para passar por um processo de educação da alma. E esse processo de educação da alma, ele vai se dar através dessa relação entre mestre e discípulo. E veja bem, quando a gente fala de iniciação, de ritual de passagem,
O ponto crucial da iniciação é o autoconhecimento. Sem autoconhecimento, não há iniciação. É aquele mergulho que eu falei, que você vai começar a fazer em si mesmo para se conhecer. É a imersão na própria consciência, que não é algo tão simples de se fazer quanto a gente imagina. Por isso há necessidade dessa intermediação, dessas figuras que se destacam, ok? Que são mestres, que são gurus, que são líderes. Por quê? Porque eles caminharam, percorreram, e agora eles voltam para falar, olha, eu percorri, eu não sou melhor, eu não estou perfeito, mas eu passei por essa fase e voltei para ti dar uma força para você poder passar também, e eu vou te dar aí uma sustentação, um amparo. Então, é importante essa relação mestre-discípulo, aluno e professor. Nossos professores são nossos mestres. Então, nessas escolas iniciáticas, a relação entre mestre e discípulo, ela vai se dar justamente pela cumplicidade e pela realização das provas de natureza moral. É o que a Sônia perguntou. Mas então tem situações em que a pessoa é reprovada? Sim, nessas escolas de iniciação da antiguidade, sim. Então, quando você fala de iniciação, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, iniciação não é o simples ato de começar alguma coisa, tá? Iniciação, ela vai promover uma ruptura. Ela vai romper com sistemas de crenças que nós fomos criando ilusórios, para formar uma consciência de si mesmo, o mais próximo da realidade. Ou seja, que realidade a gente está falando? Somos espíritos imortais e precisamos entender que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. A vida na Terra não é turismo. Nós estamos aqui por um propósito maior, que é o retorno ao Pai. E isso se dá por meio da evolução. Como? É simples. O que aconteceu com os homens primitivos da Idade da Pedra até a chegada do Homo sapiens? Ele evoluiu. Ora, esse é o nosso caminho. A evolução. Isso só pode ser feito através do processo de autoconhecimento. Gente, não sai do lugar quem não se conhece. Porque a gente fica fazendo as mesmas besteiras de sempre e achando que está certo. Se você não sabe o que você está fazendo, você não sabe para onde você vai. É simples. No Ocidente, a educação iniciática, ela se deu por meio do contato da civilização greco-romana, tá? Que vai se misturar com as culturas egípcias, indianas e chinesas, né? Os conhecidos sábios da Grécia, por exemplo, como um Heródoto, como um Platão, como um Pitágoras, eles foram alunos de escolas iniciáticas orientais. Aliás, era muito curioso que na antiguidade, quando surgia alguém na Grécia, ou algo ali similar na Europa, que tinha um conhecimento espiritual muito grande, as pessoas já sabiam que ele tinha vindo do Egito. O Egito foi um grande exportador de conhecimento espiritual. E aí, na Idade Média, que vai do século V ao século XV, nós vamos ver essas escolas iniciáticas na Europa voltar a fazer sucesso. Mas aonde? Entre a burguesia. Porque era a burguesia que tinha acesso à educação, gente. É só quem tinha dinheiro sabia ler e escrever. E ainda assim, olha lá, nós tivemos reis que eram analfabetos na Idade Média, tá? Até um pouquinho antes. Então, essas escolas, elas vão se desenvolver no Ocidente, na Idade Média, como uma forma de rebeldia. Rebeldia por quê? Por causa do monopólio religioso da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica tinha um monopólio, é o que eu falei, ela controlava a sua vida religiosa, cultural. Quem queria aprender espiritualidade tinha que entrar para dentro da igreja, tinha que ir para o convento, tinha que ir para o mosteiro. Então, os conhecimentos adquiridos nessas escolas, eles eram proibidos de serem veiculados fora do ambiente iniciático. Por quê? Por causa da retaliação da própria igreja. Então, nós temos um grande exemplo disso, que foi a maçonaria, por exemplo. Há diversas teorias sobre a maçonaria. Mas, aquela que, na minha opinião, é a mais forte, a maçonaria, ela foi criada ali, provavelmente no século XVII, que eram chamadas corporações de ofícios,
né, Corporação de Ofício dos Pedreiros Livres, né, que construíam catedrais na Europa, por toda a Europa, as catedrais góticas, as catedrais do período aí do medievo, elas eram construídas pelos maçons. O termo maçom significa pedreiro, aquele que amassava, trabalhava com cimento, com a pedra, com a arte. Né? Então, a gente vai ver, a gente vai ver essas escolas, né? Nós conseguimos idealizar bem essas escolas com um pouco mais de maturidade depois do renascimento cultural que ocorreu ali a partir do século XIV na Itália. Né? Que ali você vai ver começar a surgir o quê? Dentro dessas fraternidades aí, dentro dessas escolas que se reuniam em segredo por causa da perseguição da igreja, nós vamos ver que as revoluções, elas começam lá dentro. Né? Ou seja, as revoluções liberais que existiram por toda a Europa, elas deram vazão aí a essas escolas iniciáticas. Aliás, o monopólio da igreja, a partir do século XIV, com o renascimento cultural, começa a ruir, né? Começa a esfarelar. Por quê? Justamente porque esses núcleos iniciáticos estavam fortes, eles eram realizados pela burguesia, esses encontros eram feitos pela burguesia, eram as pessoas que detinham o poder econômico nas mãos. E aí nós vamos ver que muitas decisões políticas que envolveram a Revolução na Inglaterra, a Revolução Francesa, elas surgiram dentro dessas, elas foram elaboradas dentro desses grupos iniciáticos. A maçonaria é um exemplo disso. Aliás, se vocês estudarem a história do Brasil é recheada de maçons. Tá? A história dos Estados Unidos, por exemplo, é maçonaria para todo lado. Desde a nota de dólar, é maçonaria para todo lado. Então, essas escolas, elas estão muito fortes dentro do cenário social, dentro do cenário político das grandes nações. Ok? Bom, nas iniciações orientais, por exemplo, existe uma regra que é básica, ok? Que é o falar menos. As verdades, elas são absorvidas pela meditação, pela oração e pela reflexão silenciosa. O exercício constante para se aplicar aos ensinamentos por meio de processos ritualísticos, que são metódicos e disciplinadores, vai fazendo com que o adepto encontre condições e apresente resultados na sua vida prática. Ele não está lá apenas para encher a sua cabeça de orientações. Por isso que os orientais são mestres em nos ensinar como fazer iniciação. Por isso que você pega um exemplo de Edgar Armond, que trouxe o método iniciático para a doutrina espírita, por exemplo. Por quê? Porque nós ocidentais não sabemos fazer iniciação. O ocidental é muito racional para isso. E o racional para essas iniciações espirituais, principalmente as orientais, não ajuda muito, não. Nós ocidentais fazemos muito barulho, né? O ego, ele vai dificultar muito a recepção do conhecimento. Por quê? Porque às vezes a gente entra num processo já cheio de coisas na cabeça, ou seja, com o copo cheio. As pessoas não são capazes de esvaziar o copo e absorver novos conhecimentos. Elas já entram achando que elas já também sabem e querem partilhar. No Oriente as coisas não funcionam dessa forma. As escolas orientais, você vai receber. E aí o ego vai dificultar. Por quê? O ego dificulta porque você não passa pelo processo de autoobservação. No processo religioso do Ocidente, ele vai sendo construído através da guerra de conquistas e interesses econômicos. Né? Nós vamos absorvendo o conteúdo através de pregações, de doutrinações, e não de internalizações. Nós não aprendemos a silenciar. E muitas vezes, mesmo sem a gente falar, nós estamos produzindo ruído mental, pelo processo da ansiedade que é causada por essa vida maluca, cheia de apelos para todos os lados. Agora, veja bem, a nossa sociedade, que é uma sociedade do consumo, que é uma sociedade de todo mundo fala, todo mundo grita, todo mundo... É uma loucura só. A historiadora, que é uma das historiadoras que eu mais admiro, chamada Karen Armstrong, nesse livro Em Defesa de Deus, ela
eu destaquei essa seguinte frase. Como isso se aplicaria às religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo, islamismo, que se apresentam como religiões da palavra e não do silêncio? Notem que a propagação do judaísmo, do cristianismo e do islamismo é através da palavra e através do livro. Elas são consideradas religiões do livro. As tradições espirituais do Oriente, você não transmite por palavra. Você transmite pelo silêncio, pela internalização, pela busca pelo autoconhecimento meditativo. Ah, não que não tenha ensinamentos, claro que tem. Mas veja bem, eles não perdem muito tempo com palavras. Eles buscam ações. Por isso, Aristóteles afirmava que as pessoas buscam uma escola iniciática não é para aprender, é para praticar. E a gente só pratica se a gente ficar em silêncio, né? Então, no Ocidente, esses velhos conceitos iniciáticos, que eram permitidos apenas a quem pertencesse àquele círculo escolhido, ele foi popularizado por uma figura que surgiu aonde? Que surgiu na França com um livro chamado Livro dos Espíritos, que foi o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido com o pseudônimo de Allan Kardec. Em 1857, ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos, e ali o Kardec escancara 3 pontos específicos das iniciações que eram reservadas apenas a um grupo de escolhidos, que é reencarnação, evolução e karma. Gente, esse assunto ele só era desenvolvido dentro dos círculos iniciáticos. A população não sabia disso, não conhecia isso. Karma, evolução. A vida na Idade Média era tão dolorosa que a própria expectativa de vida era muito baixa. Era muito baixa. Criança morria com muita facilidade. Mulheres não tinham alma na Idade Média. Elas não eram consideradas seres humanos. A igreja e a sociedade, de uma forma geral, tratava a mulher como se fosse um objeto. A mulher tinha dono na Idade Média, que era o seu pai, na falta do pai, o seu irmão, ou o seu marido. Então, quando você saía do seu lar e ia casar, você só mudava de dono. Então, quem é que sabia de evolução, essas informações? Aliás, eu falo isso para os meus alunos no colégio. A quantidade de informações que você tem hoje, num dia que você acessa a internet, num dia, as pessoas na Idade Média não conseguiam essa quantidade de informações numa vida. E aí o Kardec, ele surge na França e ele escancara essas informações. Ele populariza, ele dá acesso para todo mundo. E isso chegou a incomodar até alguns líderes de escolas iniciáticas que começaram a criticar o próprio trabalho do Kardec. Então, há muita gente que afirma que o Kardec não trouxe nada de novo, porque as escolas iniciáticas já haviam desvendado o enigma da morte. Sim, de fato, o Kardec não traz nada de novo. Só que o Kardec populariza e ocidentaliza a informação. Então, essas informações que eram secretas, com o tempo passaram a ser discretas. Hoje você tem acesso a tudo isso. A própria maçonaria, que os ritos iniciáticos da maçonaria, hoje, antigamente ninguém sabia como era feito, é só você olhar na internet, todo mundo já sabe. Acabou isso. A maçonaria hoje não é mais uma sociedade secreta, é uma sociedade discreta, como tantas outras sociedades. Não há mais essa necessidade do segredo, porque não há mais perseguição religiosa. Pelo menos não nos países ocidentais. A questão é que com Allan Kardec, o mundo passa a conhecer a mediunidade que não era disseminada. E ele lança uma obra que é uma obra extraordinária, o Livro dos Médiuns, né? Que não tem obra igual. O maior tratado de mediunidade que se conhece se chama O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estudado por todas as religiões que querem entender o processo. Bom, para a gente falar um pouquinho, para deixar o negócio um pouquinho mais esmiuçado, eu queria dar alguns exemplos de iniciações que não estão no campo religioso. Nem toda iniciação ela é sedimentada no campo religioso. Daí que a gente fala que iniciação é esse processo do fazer as coisas.
Existem iniciações que não são realizadas dentro de escolas iniciáticas. Porém, toda iniciação de cunho espiritual religioso, elas são iniciações dentro de escolas. Então, a gente tem exemplos de iniciações que estão fora do ambiente religioso? Sim. A primeira imagem. A primeira imagem, ela mostra a iniciação no crime, no mundo do crime. E que também tem o seu ritual de passagem. Que pode ser um simples furto, um assalto, ou um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A partir do momento em que o indivíduo é aceito por um grupo e comete um crime, essa ação, ela é tão impactante na vida dessa pessoa que vai marcá-lo profundamente. Sua estrutura emocional, seus valores, tudo vai ser remexido, tudo vai ser revirado. E ele, em cima disso, ele vai viver novas emoções que vão aumentando de grau. A iniciação no mundo do crime se dá dessa forma. Ela não é uma iniciação espiritual, ela não é uma iniciação religiosa, mas ela é uma forma de você fazer. Portanto, você é um criminoso porque você aprendeu, porque você faz. Você tem a iniciação. E veja bem, após esse processo iniciático, a pessoa nunca mais vai ser a mesma. E é justamente isso que as iniciações das escolas religiosas procuram. É a mudança do sentimento como resultado das suas ações. Você não pode ser o mesmo. Porque se a iniciação é de fato verdadeira, você não será mais o mesmo. Ou seja, a iniciação é o ato de praticar o que se aprendeu por orientação ou observação. Na segunda imagem, nós temos as chamadas iniciações, segunda e terceira, as iniciações culturais. Né? Então, você tem a iniciação na arte da fotografia, por exemplo. Né? Você tira uma foto do seu celular e você vai tirar essa foto do seu filho, da sua família, você fala, nossa, essa foto ficou perfeita. Só que se você entregar na mão de um profissional da fotografia, ele vai encontrar um monte de defeito na sua fotografia. Olha, a iluminação aqui não está certa, o ângulo está errado, sai um pouco fora de foco. Para você, você olha e fala, essa foto para mim está perfeita. Mas para um profissional, não. Por quê? Porque ele é iniciado. A enologia, que é a ciência do vinho. Então, por meio de estudos, do contato com a sua produção, o enólogo conhece o solo, a técnica certa para a colheita da uva, ele degusta o produto final e ele vai saber que o vinho foi, olha, esse vinho foi fabricado em tal lugar assim, a uva é essa, o tipo de solo foi esse, nesse período estava chovendo, e ele inclusive vai até harmonizar o vinho com um determinado tipo de alimento. Por que que ele sabe disso? Ele sabe disso porque ele vive isso. Ele é iniciado nesse negócio. Então, existem iniciações que não são religiosas, que não estão dentro de escolas, que são as iniciações no mundo do crime, iniciações culturais, iniciações científicas. Uma coisa importante, iniciação é processo de ensino e aprendizagem através do autoconhecimento. Ok? Bom, agora nós chegamos na parte do filme, né? A gente pode resumir o processo iniciático com uma simples frase. Iniciação, meus queridos, é fazer. Tá? Iniciação é fazer. Leandro, tudo bem até aqui? Oi, Júnior, tudo bem? Acho que teve uma pergunta. Leandro, acho que apertou o botão errado lá e caiu. Bom, gente, é o seguinte. Eu pedi... Voltou, Leandro? Não, não voltou? Leandro não voltou ainda. Bom, vamos aguardar.
O filme que eu pedi para vocês assistirem é o seguinte. E aí, Leandro? Voltou, Lê? Voltei, tá me ouvindo? Sim, sim. A Kátia mexeu os pauzinhos dela, tenho certeza. Mas tudo bem. Os mais fortes, e firmes e fervorosos aqui. Antes de você adentrar no filme Labirinto de Fauno, a Jacira tinha feito uma pergunta, na parte que você está falando das culturas, ela perguntou se existe as heranças culturais dos árabes, se eles não influenciaram também na nossa formação aqui. Sim, muito. Eu vou dar um exemplo, que é o exemplo que eu dou para os meus alunos, tá? Na Idade Média, você pega a medicina na Idade Média, por exemplo, ela era extremamente rudimentar e muitos filmes retratam isso. O indivíduo tinha um problema orgânico, pegava uma infecção, uma bactéria, o primeiro tratamento que ele recebia era o exorcismo. Era o primeiro tratamento médico. Primeiro era o padre que ia resolver a situação dele, expulsar o demônio que estava dentro dele. Não dando resultado, existiam algumas alternativas: levar o indivíduo à morte, tá? Ou soltá-lo para que ele pudesse viver isolado na sociedade. Aí o que acontece? Tinha um outro detalhe na Idade Média em relação ao desenvolvimento cultural. Você pega, por exemplo, um ferimento de guerra. Então, vamos supor, né, nós temos aqui um companheiro nosso chamado Átila. Átila foi um conquistador, um grande guerreiro, né? O conquistador Huno, que levou o terror ali para a Europa durante um tempo, viu, Átila? Você sabe disso, né? É lógico que sabe. Então, o que acontece? Você pega, por exemplo, um exército europeu que entrasse em confronto com o exército de Átila, o Huno, e levasse um ferimento de espada na perna. O ferimento infeccionava. Sabe qual era a solução para isso? Cortar a perna do cara fora. Esse era o tratamento. É aí que entra a medicina dos árabes. Os árabes ensinaram os europeus a desenvolver o antibiótico. Aí começaram a perceber que dava para salvar a perna do cara, não precisava arrancar fora, né? Então, assim, nós temos uma influência árabe forte, muito forte, principalmente na Europa, na Espanha. Você pega Espanha e Portugal, a influência árabe na Espanha é muito forte. Átila, o flagelo de Deus, exatamente. Olha só, que curioso. Vai saber se o Átila que está aqui não é a reencarnação do flagelo de Deus, né? Mas, enfim, mas se for, já está bonzinho, né? Já melhorou bastante, né? Então, o que acontece? Os árabes têm uma influência muito grande na nossa cultura. Tá? Tanto na medicina, quanto na matemática, na própria arquitetura, né? Você viaja para a Espanha, em alguns lugares da Espanha, em alguns lugares de Portugal, todo o processo arquitetônico ali, urbanístico, é mouro, é árabe, é muçulmano. Bom, mais alguma coisa, Lê? Antes da gente ir para o filme? Não, o pessoal tá ansioso pelo filme. Muito bem. Não sei se todos fizeram a lição de casa, assistiram o filme. Alguns eu sei que não conseguiram, e é compreensível. Tá? O Labirinto do Fauno é um dos filmes que eu trabalho processo de iniciação. Tá? Algumas pessoas estão se manifestando aqui, assistiu, outros já tinham assistido. Eu tenho um amigo que está aqui que já assistiu, acho que umas 15 vezes esse filme. Marco Antônio, está por aí. Acho que ele ainda está aqui. O Labirinto do Fauno, ele trabalha com 3 pontos específicos: o medo, a necessidade e a dúvida. Tá? Nossa, mas o filme é muito sombrio. Como boa parte das fábulas são sombrias. Quem trabalha com fábula, quem é professor aqui sabe que tem fábulas que elas são sombrias. Então eu queria começar com um pequeno texto, que inclusive é o texto que começa o filme. Tá? Há muito, muito tempo, no reino subterrâneo, onde não existem mentiras ou dor, viveu uma princesa que sonhava com o mundo dos humanos. Sonhava com o céu azul, a brisa suave e o brilho do sol. Um dia, burlando a vigilância, a princesa escapou. Uma vez do lado de fora, a luz do sol a cegou.
e apagou da sua memória qualquer indício do seu passado. A princesa esqueceu quem era e de onde veio. Seu corpo sofria de frio, doença e dor, e no decorrer dos anos ela morreu. Entretanto, seu pai, o rei, sabia que a alma da princesa retornaria, talvez em outro corpo, em outro lugar, em outra época. E ele esperaria por ela até seu último suspiro, até que o mundo parasse de girar. Bom, com esse relato que tem diversas simbologias iniciáticas, simbologias de mistérios, a gente vai ter aí uma narrativa esotérica que envolve esse filme do diretor Guillermo del Toro, que é um filme de 2006. O filme, ele tem um aspecto político, porque ele retrata as lutas na Guerra Espanhola, né? Na Guerra Civil Espanhola, que foi comandada ali pelo general Francisco Franco. Essa guerra, gente, foi a porta de entrada foi o ensaio para as insanidades do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Só que o filme ele tem uma série de representações iniciáticas. Ele se passa num ambiente hostil, né? Nós podemos ver ali no modelo de uma fábula como acontece todo o processo dessa iniciação da menina, da Ofélia. A fábula, gente, ela tem uma característica educativa. Né? Toda fábula carrega um ensinamento. Então, a narração da fábula, ela é alegórica. Não tem nesse filme um compromisso com a realidade, ele é uma fantasia. Embora a guerra espanhola ali é retratado tal qual ela aconteceu. Então, essa fábula do Labirinto do Fauno, ela vai narrar as experiências espirituais que são trabalhadas concomitantemente aos desafios de um planeta em constante transformação. Iniciação, hoje, você não faz iniciação isolado da sociedade. Você faz a iniciação inserido na sociedade. Então, a busca pela espiritualidade, vivendo essa questão da materialidade, de uma vida cheia de ilusões, de apelos, é característico de quem está buscando iniciação. Então, mitologia, fábula, conto de fadas, nós vamos ver uma série de revelações onde você passa por perigos, ciladas, e ela vai mostrar o quê? O caminho para o nosso mundo interior. E aí, usando o exemplo dessa fábula, do Labirinto do Fauno, esse mundo interior, ele é sombrio. Por isso, nós vamos verificar que boa parte, muitas das fábulas, elas trazem essa característica. Branca de Neve e o Caçador é um outro filme recente que é sombrio. Não tem nada a ver com aquela história da Disney. Apesar de que a própria história da Disney, ela é iniciática, tá? Ela é extremamente iniciática. Então, o retrato do Labirinto do Fauno, ele leva as pessoas ao quê? Ao mergulho interior das personalidades que vão trazer consigo o quê? Uma vida cheia de desafios. Embora tenha personagens irreais, como faunos, duendes e elfos, nós vamos ver que eles representam o quê? Os agentes dos desafios que compõem a natureza do homem. Então, antes da realização das coisas terrenas, ou seja, do mundo real, nós precisamos mergulhar na escuridão do nosso inconsciente, verificar o quanto temos de trevas guardadas lá dentro, que precisam ser transformadas em luz. E olha, essa escuridão, ela é simbolizada de uma forma muito forte pela resistência. Ela resiste. Então, ela é tão resistente que muitas vezes ela nem deixa que a gente assista a filmes como esse. Nesse processo de iniciação da Ofélia, a gente vai ver que a intelectualidade não ajuda no processo. Por quê? Porque ela precisa despertar o sentimento. Esses sentimentos, muitas vezes, até podem atrapalhar. Também como uma vida intelectual excessiva pode atrapalhar. Então, nessa tramitação toda do processo de iniciação, a educação intelectual, ela é parte de uma pedagogia horizontal, que é previsível.
A pedagogia horizontal é previsível. Por quê? Porque você sabe o que você vai estudar, você sabe onde você quer chegar, você tem tudo controlado, você entra na escola, você tem os bimestres, você tem a matéria, você tem todo um cronograma, você entra numa faculdade. Você desenvolver a pedagogia intelectual, ela é horizontal e previsível. A pedagogia iniciática, o processo de educação iniciático, ele é vertical e imprevisível. Ou seja, você não sabe quais são as provas que você vai passar. Você não sabe quais são as dificuldades que vão existir na sua vida. A gente só sabe que eles vão acontecer. E muitas vezes nós vamos intelectualizar essas coisas. Falar, sim, eu entendo que eu vou passar dificuldade A, B ou C, que eu posso passar por uma dificuldade econômica assim e tal. Isso é intelecto. Quando você vive o negócio, a pegada é outra. Porque mexe com o teu sentimento, com uma série de coisas, questões internas, limitações morais. Ou seja, educação pedagógica intelectual é horizontal e previsível. A educação iniciática, ela é vertical e imprevisível. Nossa sala de aula, como o filme mostra, é o quê? É a natureza. É a natureza que vai apresentar as suas lições para o aperfeiçoamento. Aquela passagem da Ofélia, naquela mesa cheia de comidas gostosas, é uma loucura aquilo. E o que o Fauno falou para ela? Não coma absolutamente nada. Mas a tentação, ela, uma ovinha só, aí as fadinhas lá falavam para ela, não, o que é isso? É o conhecimento, é a inspiração divina falando, você tem certeza que você vai dar essa escorregada? Você não acabou de receber a orientação? Você fala, é só uma vez. É igual a gente quando faz dieta, né? Você fala, aí você abre a geladeira e fala, mas eu só vou comer só esse pedacinho do bolo. Acabou, velho. Abriu o apetite e foi uma desgraça na tua vida. Aí você fica com aquele remorso, vai dormir, tem pesadelo, fala, meu Deus, o que eu fiz com a minha dieta? É a mesma coisa. Então, nas iniciações espirituais, nós vamos ver que o objetivo é fazer o quê? Afastar a pessoa dos padrões mentais e comportamentais do passado. Era o que o Fauno estava fazendo com a Ofélia. Nossa, mas o filme é muito sombrio. Sim, porque ela estava fazendo um mergulho no seu interior, no seu inconsciente. Ela tinha que trabalhar as suas deficiências. Ou seja, a iniciação, ela devolve, ela vai trabalhar o indivíduo e vai devolvê-lo para a sociedade melhorado, mais humanizado, mais espiritualizado. É um renascimento. Se não houver um renascimento na iniciação, se não houver na iniciação a morte do passado, o rompimento com os antigos hábitos, não haverá renascimento no futuro. Por isso que é muito comum vermos pessoas que são iniciadas e com o tempo elas vão dando um passo diferente, elas vão vacilando. Por quê? Porque não conseguem romper com o passado. A figura da estátua de sal da mulher de Ló é um exemplo disso. Então é perda de tempo tentar iniciação espiritual se não houver o mínimo de predisposição para resolver os seus conflitos internos. Eu já falei demais. Leandro? Podemos encerrar? Não teve nenhuma... Só o Samuel que fez um comentário aqui em relação ao filme, que ele falou mais pelo lado psicanalítico, né? E é bem interessante porque ele traz os arquétipos mitológicos, né, representando aqui. E a Sombra, que está aqui do meu lado, também falou, né, que a Ofélia gostava muito de ler, né? E isso também não deixava que ela tivesse medo do desconhecido. A gente precisa entender uma coisa.
Toda fábula, quando vem carregado o filme, ele vem carregado, o filme com conotação de fábula, né, com conto de fada ou sobre mitologia, que ele vem carregado com esse ar escuro, com essas cenas, com toda essa fotografia escura, essa parte é a parte do nosso mergulho interior, das nossas questões morais, das nossas dificuldades, dos nossos vícios, dos nossos defeitos. Ou seja, aquela escuridão que todos nós carregamos dentro de nós. É isso que retrata a fábula. Por isso que é importante, eu sei que algumas pessoas não gostam desse tipo de filme, tá? Mas, veja bem, é importante nós conhecermos. Né? Ver o filme com outros olhos. Até a questão política que tem no filme, ela faz parte da vida, né? Ela faz parte da própria relação com a natureza, né? Relação com a sociedade. É isso. E é nesse ambiente que a gente desenvolve o nosso processo de iniciação. Ou seja, hoje, as iniciações, elas são à luz do dia, elas estão escancaradas, as pessoas procuram essas escolas, e existem várias. Aí vai dentro do perfil de cada um, né? Tá bom? É isso, meus queridos. Então, se ninguém quiser falar, se manifestar, nós encerramos esse nosso primeiro encontro. Encerramos até 19h38, até mais cedo. Ok? Ô, Leandro, do teu lado tem a tua luz, não é a tua sombra, não. Bota ela aí para a gente ver. Vai mexer com A quem Vanessa tá quieto, também, do Leandro. Edelso aí, ó. A Vanessa eu amarrei ela no quarto. Não, isso é brincadeira. Isso não é minha luz, é meu Sol, é meu Saturno, é meu Júpiter, Plutão. A Vanessa tá tomando conta da minha filha. Se ela vier para cá, aí ela vai me fazer perder todo o meu processo iniciático. Gente, obrigado pela participação de todos. Foi muito gostoso ter vocês aqui. Sábado que vem a gente se reúne novamente. Infelizmente...